Oiê, seja bem-vindo ao meu mundo. No vídeo de hoje eu quero falar sobre sinais de que talvez você possa ser uma crossdresser. Sim, né? Que loucura isso, né? Mas sim, não é tão loucura assim. Tem muita gente me procurando com dúvidas, falando assim: Paula, vi seu vídeo, conheci seu canal e eu não sei dizer se eu sou cross. Mas depois que você começou a comentar algumas coisas em alguns dos seus vídeos, eu percebi ali que eu já tive vontade de fazer isso. Será que eu sou cross ou não? Bom, aí, gente, a gente começa a entrar numa discussão profunda, filosófica, onde você vai ter pessoas que vão trazer questões históricas, pessoas que vão trazer questões ideológicas, pessoas que vão trazer questões de bandeira, enfim, e é uma discussão ampla, necessária, mas que eu só posso trazer aqui a minha opinião. E a minha opinião é uma opinião de uma pessoa leiga em termos históricos que vive apenas o meu crossdressing na minha vida do meu jeito, que vocês conhecem aqui por via desse canal. Então, na minha opinião, como eu posso colocar dicas para saber se eu sou cross ou não? Bom, vamos lá. Eu sempre falo que crossdressing é um termo que vem do inglês, que significa você utilizar roupas do sexo oposto dentro do contexto da sua cultura, tá? Existem questões históricas que eu não tenho como discutir aqui, porque eu não sou historiadora e eu não conheço tanto a fundo esse ponto. Então, eu me limito a discutir, na minha concepção, a lógica da palavra crossdressing, né? Então, para mim é o seguinte: qual é um sinal de que você é uma crossdresser? É simples, você já usou alguma peça de roupa do sexo oposto? Seja um sapato, sejam unhas, seja um batom, seja uma maquiagem, qualquer coisa desse gênero. Se você nunca fez isso, não, você não é uma crossdresser. Ah, mas eu adoro o universo feminino, eu fico encantado pelos meninos que se vestem de menina. Eu vi aqueles transformistas lá no Silvio Santos, né? Quem lembra do Silvio Santos, né? Saudades do Silvio, porque, meu, até difícil de acreditar, né? Que ele veio a falecer. Mas enfim, tanta gente boa, né? Partindo nesses últimos tempos. Bem, eu queria aproveitar a oportunidade e fazer um agradecimento. Muito obrigado. Realmente eu não tinha recebido. Eu tenho uma fixação por isso. Eu gosto do universo feminino nesse sentido. Eu gosto de ver homens que se vestem de mulher ou mulheres que se vestem de homem, enfim. Ok, você tem uma admiração por isso, mas isso não faz de você uma crossdresser. Talvez te faça um admirador dessa prática. Se você estiver falando de transformistas, a gente está até falando de uma questão mais artística, né? Mas talvez você tenha apenas curiosidade, ou talvez você tenha fetiche, ou talvez você tenha alguma atração, alguma conexão com isso, tá? Mas se a partir daí você foi num bloquinho de carnaval, ou mesmo na sua casa, colocou uma bota feminina, ou se vestiu de mulher para ir para uma festa, como no caso do carnaval, ou participou de uma peça de teatro, não sei, e você começou a utilizar roupas do sexo oposto, aí, na minha humilde concepção, você acabou de praticar o crossdressing. Mágico não, mas não importa. Se você simplesmente colocou saltos e andou, você praticou isso. E então você fez crossdressing. Simples, né? Então aí, a partir daí eu sou uma cross? Não. Acho que não. Porque, na verdade, você praticou. E eu acho que crossdresser é aquela pessoa que, por algum motivo, pratica com frequência. Ah, mas Paula, eu sempre tive muita vontade, mas eu nunca fiz e não sei o quê. Então eu vivo isso tudo online, ou eu vivo isso tudo na minha cabeça, ou eu, sei lá, entro com uma amiga minha que eu conheci recentemente. Na verdade, já conheci ela, mas comecei a conversar com ela mais recentemente, até por conta do canal. Tem sido legal isso, né? Porque as pessoas me veem muito como uma pessoa, sei lá, metida. Sim, no geral,
Até a Becca fala que eu sou metida. Então, no geral, as pessoas me veem como uma loira azeda do Instagram, a loira de condomínio, né? Como disse lá a minha prima, né? E depois que eu comecei o canal aqui a conversar com vocês, eu vi que eu comecei a criar uma intimidade com muitas de vocês que vieram falar comigo. E claro, como eu sempre fiz com todo mundo muito antes do canal, tá, gente? Eu sempre conversei com todo mundo. Eu sempre conversei com todos que conversaram comigo. Eu respondo a todo mundo, obviamente dentro do meu tempo, né? Porque sempre tem aquelas pessoas chatas que ficam, ai, você não fala mais comigo. Aí a pessoa só manda assim pra você, oi, bom dia. Oi, bom dia. Oi, bom dia. E aí depois a pessoa vem e fala, ai, você não fala mais comigo. Gente, eu não fico o dia inteiro no Instagram, não fico o dia inteiro nas mídias sociais no geral, esperando a pessoa falar comigo. Eu tô vivendo a minha vida, tenho meu trabalho, tenho as minhas coisas. Então, né, vamos ser mais dinâmicas. Manda mensagem por inteiro, manda oi, bom dia, Paula, tudo bem? Nossa, vi aquilo, queria saber disso, que eu vou te responder, tá? Mas voltando aqui, as pessoas começaram a conversar mais comigo. E essa cross, que eu não vou falar quem depois mais pra frente se ela me autorizar eu falo, mas essa cross falou pra mim que por muitos anos ela viveu o crossdressing dela num jogo chamado Second Life. Um jogo muito famoso, sei lá, 10, 15 anos atrás, que agora tá um pouquinho menos conhecido, mas ainda tem um público que se mantém jogando, né? Second Life, pra quem não sabe, é um jogo onde você pode criar um avatar, tipo no The Sims, que talvez seja mais conhecido, só que ele é online, então várias pessoas jogam e ele cria um mundo inteiro virtual, né? No qual você cria o seu avatar e pode jogar ali. E essa pessoa, ela se criava como uma mulher e vivia lá o crossdressing dela como mulher. E é engraçado, porque esse é um ponto que vai dividir opiniões, obviamente. Porque, meu, e aí, se eu estou vivendo uma vida virtual como mulher, eu estou praticando crossdressing? Eu sou crossdresser? Bom, minha humilde opinião, sim. Por que não? Tudo, gente, tá aqui. Tudo é como a gente trabalha, tudo é como a gente se vê, tudo é como a gente quer viver. E se aquela pessoa tem a facilidade, a praticidade de viver. Ó, gente, eu tirei o redutor de ruído do microfone a pedido do editor, tá? Então vocês vão ouvir muito mais barulho de cadeira, porque essa cadeira, ó, faz barulho. Paciência, que eu fico me mexendo aqui. Então, assim, é. Ai, tá, que ela não vai pra trás, agora foi. Então, assim, se aquilo é o que a pessoa podia fazer pra ela poder viver o lado feminino dela, e ela fazia isso online todos os dias, da melhor forma possível, vestindo, se dedicando, interpretando, vivendo, vivenciando. Entendam, gente, a cabeça dessa pessoa, dessa cross, o cérebro dela interpreta a coisa desse jeito. E assim ela vivia. Eu, por muitos anos, sempre pratiquei crossdressing, desde sempre, desde que era pequena, sem saber o que era, mas eu praticava. Sempre fui uma pessoa trans, mas só me entendi depois de tarde. Mas quando eu vivia jogar os joguinhos virtuais, o meu bloqueio era tão grande não poder ser mulher, não poder me ensinar mulher, que eu nunca jogava com personagens femininos pra evitar isso. Então era uma forma de eu punir a minha mente, sabe? E hoje em dia eu faço o inverso. Quando eu posso, eu crio um personagem feminino. Porque eu também gosto de jogar, tá? Inclusive, esse pode ser um próximo tópico pra eu trazer aqui pra vocês. Aliás, eu estou pensando em fazer uma live, né? Quero que você que assistiu o vídeo até aqui deixe nos comentários. Você gostaria de participar de uma live comigo? Se sim, eu estou pensando em fazer tipo numa terça ou numa quinta-feira à noite. E eu tava pensando que talvez eu pudesse ficar jogando alguma coisa enquanto a gente conversa, sabe? Fazer um streaming de jogo assim, porque eu gosto muito de jogar. E eu sei que muitas cross são gamers. Eu sei que muitas cross também gostam de música e de videogame. Então, ou eu posso ficar tocando guitarra, ou eu posso ficar jogando alguma coisa enquanto a gente conversa na live sobre assuntos diversos, né? Até porque, assim, se eu fizer uma live, quantas pessoas será que vão se conectar? Duas, três, cinco? Eu não sei. E vocês me digam, quanto mais gente disser que participaria da minha live, então, você que assistiu o vídeo até aqui, ó, cria um comentário, eu participaria da live.
E aí eu peço para outras pessoas ir respondendo embaixo, eu também, eu também, eu também, pra gente tentar combinar um dia, uma data, tá? E de repente eu posso fazer essa live e aí você já me diz se você prefere que eu toque guitarra pra gente ir conversando de vários assuntos ou se você prefere que eu jogue algum joguinho, sei lá, pode ser Overwatch, pode ser coisas mais simples de se jogar, enfim. Eu penso em algo e a gente joga, tá? Então assim, voltando aqui, né? Sim, a interação online é uma forma da gente vivenciar, é uma forma da gente poder fazer algo que não é possível na vida real. Recomendo a todos que assistam um filme chamado Jogador Número 1, que potencialmente isso ainda será um futuro da humanidade, que é pegar algo como Second Life, que é um jogo online virtual, ou algo como pegar um metaverso lá do Zuckerberg, né? E a gente passar a viver dentro desse universo de maneira com realidade virtual, né? Seria algo muito legal, muito interessante e que talvez seja possível em algum momento da vida da humanidade. Talvez seja possível. E, e aí, em cima disso, né, entram aquelas discussões de Matrix, meio nerd, assim, sobre o que é real, o que de fato é real. Real é aquilo que nós vemos ou é aquilo que a nossa cabeça interpreta? Por isso que eu digo, a pessoa quando ela tá jogando um joguinho imersivo, como um Second Life, ela tá ali concentrada, gente, é igual ler livro, pra quem nunca jogou, tá? Sabe quando você lê aquele livro tão bom que você tá lendo e parece que a realidade ela se distorce e você entra naquele universo e vive aquele personagem e quando você percebe horas se passaram e nem parece que foram minutos e você tá lendo, você não tá vendo nada, mas você tá ali imersivo. Ou quando você assiste um filme que você gosta muito, que você começa a se colocar no lugar do personagem, que você sente as emoções, que você chora, que você ri, que você se conecta com aquele filme. Então, jogar às vezes é assim. E é uma maneira, na minha visão, sim, muito válida da pessoa poder viver, mesmo que virtualmente, o crossdressing. Então, sim, eu considero que essa pessoa é crossdresser. Percebe como é muito difícil da gente pontuar. Então, o que eu diria pra você? Quais são os sinais que esse é o objetivo do vídeo? Os sinais são a vontade de experimentar coisas do universo do sexo oposto. Eu vou falar aqui sobre o universo feminino, que é o universo que eu vivo, né? Então é a vontade de usar batom, né? A vontade de você falar assim, eu quero usar maquiagem. Eu amo maquiagem. Isso aqui é o que eu mais gosto, é maquiagem. Então, assim, se eu puder, eu uso todo dia. Um dia eu vou usar todo dia ainda. A Beca que me perdoe, mas um dia eu vou usar todo dia ainda. Então, assim, brincadeira, tá, gente? Amem a Beca. É que assim, a brincadeira é porque, né, somos o nosso processo aqui, vocês entendem. Quem está vivendo o que eu estou vivendo entende essa piada que eu fiz. Mas enfim, então assim, se você tem vontade de usar peruca, nossa, eu tenho uma amiga, a Júlia, que ela é fanática por perucas, ela vai saber o que eu tô falando, porque ela tem um monte, ela olha as minhas e ela fica falando, nossa, que legal, fala que você tem uma peruca assim, que você tem uma peruca assado, né? Então ela fica olhando, ó, grudou um negócio aqui. E ela adora peruca, tem coleções de peruca, é a pessoa que eu conheço que mais tem peruca nessa vida. É a Júlia. Olha, enroscou o meu anel na peruca. Enrosquei. Enfim, então assim, se você tem vontades, pra mim você já é uma cross. Talvez te falte coragem de fazer, talvez te falte oportunidade pra fazer, talvez te falte alguma coisa. Dinheiro, não sei. Mas existem maneiras de você vivenciar isso, mesmo sem ter dinheiro, mesmo sem ter nada. Eu já falei aqui, na minha infância, eu, quando era pequeno, eu amarrava uma blusa na cabeça, assim, pra fazer que era cabelo e usava o batom que tava à disposição ali. Então, assim, a gente dá o nosso jeito, mesmo que você nunca tenha feito. E se você nunca fez e começar a reparar nesses sinais em você, o que eu tenho pra te dizer é: experimente, teste, faça, sabe? Não precisa ser na frente de todo mundo, pode ser no seu tempo, no seu lugar, onde você achar a melhor forma de praticar, tá? Bom, gente, mais um vídeo que eu falei sobre mais um tema. Vou ficando por aqui.
Já vou me preparando para gravar o próximo vídeo, quando eu tenho alguns temas aqui para falar. E conforme o canal for crescendo, eu quero ir colocando mais e mais vídeos. Talvez 3 vídeos por semana. Será que vocês não contam? Será que me ouvir 3 vezes na semana não é too much? Não sei. Vamos pensar a respeito, né? Porque eu tenho vontade de ficar gravando, sim, muita. Por mim, gravava todo dia. Mas eu preciso trabalhar, né, gente? Preciso ganhar dinheiro. Não dá. Se eu pudesse viver disso, eu viveria assim, ó, linda, bela, todos os dias da minha vida. Quem sabe eu chego lá, né? Mas por enquanto é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Mais um vídeo para vocês. E é isso. Um super beijo. E até o próximo vídeo.